Graça e paz a todos e a todas. Quero desejar uma boa noite. Estamos em mais uma live falando sobre a temática do Apocalipse. Nós vamos dar continuidade ao estudo do texto do capítulo 1. Hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Foi onde nós paramos na última gravação, ok? Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 15. Desde já quero dizer a todos e a todas que desativei os comentários por conta que esse vídeo também vai para o YouTube, mas no final estarei reativando os comentários e com certeza saudando a todos, né? E vocês também se manifestando com um comentário, com uma saudação. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso de número 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua justiça, na sua força, perdão. Vou repetir essa frase. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 17. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas sei que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O verso 15, quando João, na sua visão, descreveu os pés de Jesus, daquele que ele estava vendo, como um bronze polido. Os seus pés eram como bronze polido. Isso simboliza a autoridade de julgamento. O Senhor tem os pés de bronze polido, os pés ardentes e fundidos, que julgam. Fala dos seus pés reluzentes, da sua justiça, da sua autoridade, daquele que julga. João disse que ele é a figura do sumo sacerdote, aquele que media, aquele que faz a mediação, mas também ele é o juiz. Ou seja, ele julga o pecado. Ele julga o pecador. Então Jesus não tolera o pecado, ele é santo. Ele julga o pecado dos homens. E Jesus se apresenta como a João como esse juiz que julga. E principalmente os pecados da sua igreja, Principalmente porque Deus não deixa nada impune. Não é porque dizemos que somos crentes em Cristo que Ele vai deixar impune os nossos pecados, E embora os nossos pecados sendo perdoados pelo Senhor, mas todo esse perdão e essa libertação é para que nós nos livremos da condenação
Mas isso quer dizer também que todo dia nós pecamos. E todo dia precisamos estar aos pés do Senhor pedindo perdão. Então, hoje, Jesus continua respondendo com ira santa ao pecado. Porque ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus continua respondendo com a sua ira santa, com a sua ira justa contra o pecado dos homens. Por ser onisciente, ele faz ver todas as coisas. Ele vê tudo. Ele vê todas as coisas, e tudo que se passa. A sua onisciência, os seus olhos são como chama de fogo, João vai dizer, né? A sua santidade o faz reagir contra o pecado no meio do seu povo. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim na igreja primitiva e é assim na igreja de todos os séculos. Deus sempre pune o pecado dos homens, né? E principalmente do seu povo. Ao estudar a história dos hebreus, a história dos judeus, nós percebemos o julgamento divino, julgando a nação, julgando o seu próprio povo. Por quê, pastor? Porque ele é justo, ele é santo, ele não pode deixar impune o pecado dos homens, principalmente da sua igreja. O apóstolo Paulo diz que Cristo é fogo consumidor, que julga o seu povo. Que a obra de cada um será manifesta. E essa obra será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, meus irmãos, a fúria de Deus, né? A fúria do Senhor, a fúria, a ira divina se manifesta contra o seu próprio povo. O julgamento de Deus começa pela própria casa. Isso foi assim no Antigo Testamento e será assim também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, pela idolatria, pela imoralidade. O fogo santo do Senhor queimando, revelando a sua fúria e a sua indignação contra o pecado na igreja. E Jesus se dirige às igrejas, às 7 igrejas, como representatividade, com a palavra de juízo, com a palavra de confrontação, para que se arrependam dos seus pecados. No Antigo Testamento, o fogo queimava no tabernáculo, no altar de bronze, representando a ira consumidora contra o seu povo, a ira de Deus contra o seu povo. Os pés de Jesus reluzindo como metal, em algumas versões tem como latão reluzente ou bronze polido, mostram que ele está de pé, julgando as nossas ações, julgando os nossos pecados. Ele julgará o pecado onde o pecado estiver. Jesus está constantemente com os olhos postos em suas igrejas, em nossas vidas, pesando as nossas vidas, pesando as atitudes das obras da igreja do Senhor, os nossos ministérios, fazendo um balanço de todas as nossas ações. É isso que Paulo, escrevendo na 1 Coríntios capítulo 13, fala, que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Jesus julga tudo. Ele julga tudo que não é santo, tudo que não glorifica, tudo que não edifica, tudo que vai contra a sua própria natureza. O que é que ele diz na sua palavra? O Senhor, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E tudo que não é santo queima-se no fogo de Deus, queima-se no fogo consumidor. Jesus dá uma palavra urgente de repreensão às igrejas. É claro que não se trata de um julgamento final, contra o pecado, mas se trata de uma repreensão veemente para que se haja um reconhecimento de pecados. É o agir de Deus, é o tratar de Deus. E muitas vezes esse juízo se manifesta por uma perseguição, por uma luta, por uma batalha espiritual.
Há uma permissão divina para que soframos e nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para o Senhor. É a própria poda do Senhor. É Deus podando a igreja. É Deus trabalhando com um ato disciplinar, com o objetivo de purificar a sua igreja. É na perseguição onde a igreja é purificada. É na perseguição que a igreja é levantada, a igreja é avivada. A purificação na perseguição, a purificação no sofrimento, a purificação na tribulação. Há uma lapidação e esse fogo consumidor queimando, há um fogo da prova queimando, nos lapidando, tirando as impurezas da nossa alma. O Senhor ama a sua igreja suficientemente para discipliná-la. Deus disciplina aquele a quem ama e nos dá o castigo necessário para proteger a pureza, a santidade da sua igreja. E a própria santidade de Deus, porque a igreja é a imagem e semelhança do Senhor. E através de sua palavra, Ele nos instrui sobre como devemos guardar a nossa pureza, como devemos viver uma vida de santidade. Ele intercede como um mediador para proteger os seus, mas também aplica a disciplina para purificar a igreja. É o fogo da luta, é o fogo da prova. Louvado seja o nome do Senhor. João também, ele ouve, né? Ele vê e ele ouve uma forte voz. Aí ele compara essa voz como o som de muitas águas. Né? O som de muitas águas. A maravilhosa visão de Jesus é direcionada à igreja, né? É direcionada para os sons. Né? Ou seja, João, ele muda a sua atenção da visão para os sons. A atenção de João volta-se para o que ouve, como o som de muitas águas. Versículo 15, né? Como o som de muitas águas, a parte final. Ou seja, isso revela a autoridade e a soberania de Deus. Né? A voz trovejante do Senhor. A voz que ensurdece todas as outras vozes. A voz que está acima de toda voz. A autoridade que está acima de todas as autoridades. O senhorio que está acima de todos. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. João ouve uma grande voz e ele a compara como o som de muitas águas. Aleluia. O apóstolo ouve a voz de Cristo falando com poder e autoridade às suas igrejas. E quando Jesus fala, é a sua palavra final. É Ele que tem a última palavra. Não pode ser rebatida, a palavra não pode ser questionada, a palavra do Senhor não pode ser ignorada, seu veredito é justo e verdadeiro. Ele não mente, ele não se engana, ele não comete erros, ele não comete injustiça. A sua palavra é a verdade. Quando fala a igreja, sua voz é poderosa como de trovão. E essa voz como de trovão, como o som de muitas águas, nos chama a atenção, a urgência da mensagem. Nos chama ao arrependimento. Jesus fala à igreja. Jesus falou ontem, fala hoje. Louvado seja Deus. E ele, no verso 16, João diz, né? Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E essas estrelas são as 7 lideranças, né? São os 7 mensageiros. Jesus fala às igrejas pelas suas lideranças espirituais. Olha que responsabilidade a vida de um pastor, né?
E aí tanta gente querendo ser pastor, não sabe em que negócio se meteu. Não sabe. Jesus fala às igrejas e o representante dessa fala são os anjos, né? A palavra, é claro que é uma metáfora, né? Se refere aos pastores, se refere a lideranças espirituais. A palavra angelos no grego significa mensageiro, aquele que é divinamente comissionado, né? Ou seja, aqueles que portam a mensagem, aqueles que não podem inventar a mensagem, porque a mensagem já foi dada, a mensagem já está feita, é o Senhor, Ele tem a palavra, eu não posso inventar, eu não posso aumentar, eu não posso diminuir, eu sou apenas o porta-voz, o pastor é o porta-voz da mensagem, como um profeta. Eu não posso trazer uma mensagem de agrado, se assim for. Se a mensagem é de juízo, se a mensagem é de arrependimento. E aí, no verso 16, diz: na mão direita ele tinha 7 estrelas, ou seja, 7 lideranças, porque eram 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 mensageiros, são 7 líderes, são 7 pastores que foram incumbidos de falar aquilo que Deus mandou. Meu irmão, falar aquilo que Deus mandou tem preço. A pessoa, irmãos, são mensageiros autorizados. O pastor é o mensageiro autorizado, consagrado pelo Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí as pessoas, elas não estão satisfeitas em serem pastores, já querem ser apóstolos. Meu amigo, se já ser crente é difícil, eu vou ali ser pastor. E apóstolo que o diga. Está difícil. Mensageiros autorizados pelo Espírito para pregar, anunciar a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é a minha filosofia, não é que eu aprendo com os filósofos, com os teólogos, é a palavra do Senhor. E essa palavra é direcionada às igrejas. A função primordial de um líder, a função primordial de um pastor, a sua responsabilidade é pregar na igreja. É pregar e ensinar a palavra de Deus. É a função fundamental do pastor, é ensinar o povo a palavra. É uma função sacerdotal, de ensinar o povo a viver de conformidade com a palavra de Deus. As outras coisas são secundárias. Um pastor tem que se esmerar na palavra. É o pastor mestre. É o pastor que se esmera naquilo pelo qual ele foi chamado. Tem zelo com as coisas de Deus. Tem zelo com a palavra de Deus. Que não pega coisas enlatadas e joga sem fazer nenhum critério de avaliação. Que arranca mensagem na internet e bota para o povo comer. Não há um critério, não há avaliação. Não há um zelo pelas coisas, pela palavra. Pela oração, pela palavra. Paulo exortando a Timóteo, dizendo: prega a palavra, Timóteo. Insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Não perde tempo com as heresias dos homens. Não perde tempo discutindo teologia, Timóteo. Prega a palavra.
Então, meus irmãos, quando o líder traz a genuína exposição das Escrituras para a igreja, ele está cumprindo a sua função de mensageiro. Ele está cumprindo a sua função de anjo, mensageiro da palavra. Ele se torna o porta-voz de Cristo na igreja que ele se congrega, na igreja que ele está alocado. Como pastores, temos responsabilidade de pregar zelosamente as Santas Escrituras. São os pastores instrumentos de Deus e através destes o Senhor se dirige à sua igreja. Louvado seja Deus. E o bom disso, irmãos, é que Jesus diz que na mão direita ele tinha 7 estrelas, ou seja, ele sustenta. Ele sustenta. Cristo sustém em sua mão. Significando proteção especial. Ele sustém. Ele protege e delega autoridade. Indica a sua posição de grande honra e privilégio. Indica a sua posição de autoridade. É um Deus que guarda, que protege e disse: faz a minha vontade. Prega a palavra. Eu te sustento com a minha mão direita. Vocês estão na minha mão. Eu tenho na minha mão 7 estrelas. Estamos na mão do Senhor. Ele nos sustenta e Ele nos delega autoridade. Então, ore pelo seu líder. Ore pelo seu pastor. Né? Eu devo estar falando hoje com a minha igreja aqui. Né? Então, ore. Nenhuma igreja pode avançar sem um ministério fiel e íntegro. Nenhuma igreja pode crescer sem um ministério fiel e íntegro. Avançar no reino espiritual. No verso 16, na parte B, João diz que da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Isso revela disciplina severa. Uma arma mortal, a espada. Esta espada era aguda e tinha 2 gumes. Era afiada dos 2 lados para remover o pecado, para remover a heresia, para remover cirurgicamente o pecado em sua igreja. Ao amar a sua igreja, Jesus removerá dela tudo aquilo que a faz tropeçar, tudo aquilo que a faz cair, tudo aquilo que afasta de Deus. Removerá toda a influência e poderes espirituais da maldade. Assim como Jesus, devemos sim usar a espada da sua verdade. A espada é a palavra do Senhor para acabar com qualquer ameaça à pureza, à santidade da igreja. As heresias, os falsos profetas, os falsos mestres. Deus removerá toda influência e poderes espirituais da maldade. Essa é a espada do Senhor. A espada que corta, a espada que divide. A espada que divide o santo do profano. A espada que cirurgicamente opera, arrancando, tirando o pecado. A palavra que corta, a palavra como espada de 2 gumes que corta, que penetra a alma, que penetra a medula. Louvado seja Deus. Aí ele continua, João. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Era um brilhante esplendor. A glória de Cristo é ofuscante. É uma brancura, é um brilhante que não podemos suportar em olhar. João vê a face de Cristo
brilhando com a glória do Pai, com a glória de Deus, a refulgente glória na face de Cristo, sua face refulgindo como o sol, revela a sua soberania e revela a sua santidade. A palavra glória significa algo brilhante, tremendamente brilhante. É a essência da santidade de Deus. É o brilho da sua perfeição. É o brilho da sua santidade. Que coisa maravilhosa, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tão brilhante é a sua glória que no futuro a Bíblia diz que não haverá mais necessidade de sol, de luz, porque Ele será a própria luz. Ele será a luz que iluminará o universo. Sua glória, mais brilhante que o sol, iluminará todo o universo. Jesus é mais brilhante do que o sol. Sabe por quê? Porque o sol foi criado por Deus. E quem criou o sol é maior do que o sol. Então quando João compara a glória de Cristo com o sol e sua força, foi o que ele pensou de mais brilhante. O sol na sua força. O sol na sua refulgente glória, né? Refulgente, brilhante. Mas ele é maior, o seu brilho é maior do que os raios do sol, os raios solares. Glória a Deus. Agora vemos, a partir do verso 17, João tem uma reação diante do que ele viu. Do que ele viu e do que ele ouviu. Porque não dá para ficar de pé com um negócio desse, viu, meus irmãos? Não dá. Não há quem se sustente na sua humanidade. Não há ser humano nenhum que possa ficar de pé diante da presença de Deus. E o verso 17 ao 20, João, né, revela, só o verso 17 revela o estado que se encontrava João ao ver e ouvir tudo aquilo. Diante da impressionante visão que teve do Cristo glorificado. Que as nossas reações sejam também parecidas, semelhantes à de João. Um terror santo, um medo santo, um pavor santo, enchendo o nosso coração, invadidos pela submissão, pela certeza, pela confissão, esse temor reverente, trazendo-nos um reavivamento, trazendo-nos um conforto, uma esperança. E foi isso que, na verdade, João provou ao ver o Cristo glorificado. Tudo isso veio com essa visão. Não foi uma visão de morte, foi uma visão de vida, foi uma visão de restauração, foi uma visão de renovo, foi uma visão de arrependimento, foi uma visão de se reconstruir, de se restaurar. Essa deve ser a reação apropriada de todos nós, como foi a de João. Importante essa visão. O verso 17, João diz: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto.
A visão daquele que é santo desperta a nossa verdadeira condição espiritual diante dele e revela a nossa pecaminosidade. O profeta Isaías teve uma visão semelhante no capítulo 6. Quando ele viu a glória do Cristo, ele disse: ai de mim que eu vou morrendo, ai de mim que eu vou perecendo, ai de mim porque os meus olhos viram o Senhor. Mas Isaías reconheceu a sua pecaminosidade. Diante da glória do Cristo, reconhecemos a nossa pecaminosidade. Diante da sua santidade, reconhecemos a nossa pecaminosidade. O profeta Isaías disse: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olhando para Cristo, vemos a sua glória, mas ele vê o nosso pecado com a sua visão penetrante, com a sua visão de laser, a laser, que vê o profundo. Olhando para Cristo, nós vemos quem realmente somos. E essa foi a primeira reação de João. Reconhecer que não poderia ficar de pé. Desmaiou. Arrependimento e submissão são duas reações que temos ao vermos o Senhor. João ficou prostrado, porque não havia como se esconder da presença de Deus. A sua glória enche a terra, a sua glória enche o céu. E João está diante do Cristo em toda a sua glória, do santo, do santo, do santo, santo, santo. A alma de João está dominada. O seu espírito foi vencido. Prostrou-se diante do Cristo em submissão total. Estando diante de Deus, uma experiência incomum, mas muitos homens na história sagrada tiveram essa experiência. Moisés, Ezequiel, profeta, Isaías, Pedro, Paulo, João. Não há outra reação da nossa parte, irmãos e irmãs, a não ser nos prostrar, cairmos aos seus pés como morto, nos prostrar diante dele, nos humilhando totalmente diante da sua glória, diante da sua majestade. A visão do Cristo glorificado sempre nos levará a dobrar os nossos joelhos diante dele, a reconhecermos os nossos pecados, a buscarmos o seu perdão, a nos arrependermos, a nos submetermos e humilharmos diante dele. Precisamos estar aos pés de Jesus, irmãos, assim como João, humilhados cada dia, sempre prostrados na sua presença. O reavivamento começa quando contemplamos a face de Jesus e nos humilhamos em sua presença. Não somos mais nós mesmos, mas Cristo em nós, a esperança da glória. E é essa atitude, irmãos, de submissão diante de Cristo, nos fará receber de Deus a sua misericórdia. Deus trabalhará em nós e através de nós. Diante dele nos conscientizamos o quanto nós precisamos dele, da nossa pecaminosidade, de nossos corações. É grande, irmãos. É tremendo. O que João viu foi tremendo. E não há quem suporte a glória do Senhor. João disse:
caía aos seus pés como morto. Ao cair aos seus pés como morto, João se humilha. João não suporta a sua pecaminosidade. E aí é hora de nos arrependermos e suplicarmos o seu perdão e a sua misericórdia. Se entendermos a santidade de Deus, o quanto Ele é santo, 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 esse é o superlativo hebraico, entenderemos que quão profundos são os nossos pecados. Entre a sua santidade e a nossa impiedade há um abismo intransponível, mas o Senhor nos perdoou e Ele é o mediador. Agora podemos adentrar o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus. E quanto mais nos aproximamos da luz de Cristo, mais ficará exposta a nossa sujeira do nosso coração. Teremos convicção dos nossos pecados. E aí, irmãos e irmãs, nos humilharemos diante dele. A reverente admiração de João, a visão do Cristo glorificado, implica num santo e saudável temor ao Senhor. João cai como morto, pois grande foi o temor. O temor de João o fez desmaiar. Toda visão da glória de Cristo será sempre acompanhada desse temor. O temor a Deus. Quando os discípulos viram a glória de Cristo no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Um grande medo os acometeu, porque viram a glória na face do Cristo. O temor a Deus, o respeito e a reverência, no centro de toda a fé verdadeira, sempre haverá um saudável santo temor a Deus, que nos faz temer, tremer na sua presença. O temor e o tremor. Temer a Deus é ver a santidade e o poder de Cristo. É esse senso de reverência ao perceber a sua majestade. Irmãos, em muitos cristãos está faltando o temor. Perderam o temor. Perderam a reverência. Perderam a submissão. Isso é preocupante. Isso é apostasia. Isso é pecado. O temor a Deus é o princípio do verdadeiro conhecimento sobre Ele. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É a essência do conhecimento. Conhecer a Deus é temê-lo. A primeira regra da vida cristã é temer a Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Foi para isso que fomos criados. Verso 17, a parte B, a Bíblia diz que João diz que Deus colocou a mão direita sobre João. Ao cair aos seus pés como morto, João diz: Ele pôs em mim, sobre mim, a mão direita. Veio sobre João a paz, o socorro. Deus não deixaria João morrer. Aleluia.
A mão do Senhor estende-se sobre a vida do apóstolo. Sua mão reparadora, sua mão restauradora, sua mão perdoadora, sua mão graciosa, sua mão confortante, sua mão trazendo paz e esperança às nossas almas cansadas e aflitas. Ai de mim, caí como morto, mas a mão do Senhor se estendeu, nos dando conforto e esperança. Jesus diz para João: não tenha medo. Oh, aleluia! Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, meus irmãos, o negócio é sério. A mão do Senhor se estende na vida do apóstolo. Faz lembrar João da sua misericórdia. Da sua misericórdia saradora de Cristo. Da sua graça fortalecedora. João precisava ser restaurado pelo Senhor. João precisava ser perdoado pelo Senhor. João precisava ser tranquilizado. É na fraqueza de João que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Foi isso que Jesus disse a Paulo. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ao estender a mão para o apóstolo João, Jesus tinha a finalidade de confortá-lo. Dizer: eu estou contigo. Eu estou com você. Confortar João. E o verso 17 e 18, Jesus faz uma revelação a João. Uma revelação de si mesmo. Jesus diz: eu sou. Eu sou Deus. A palavra eu sou significa no grego ego eimi. Eu sou. João olhe para mim. Receba vida, João. Porque eu sou o Senhor. Eu sou Deus, João. Diz Jesus para João. Receba conforto, receba paz, receba alegria, receba amor, receba salvação, receba misericórdia, receba graça, João, receba bondade, receba esperança. Eu sou. Jesus disse: eu sou. Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou. Diga que o eu sou, Moisés, te enviou. E Jesus diz para João: João, eu sou. O mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que fala com João. E é o mesmo Deus que fala conosco. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eita, mistério grande. Mistério revelado. É o Senhor Jesus. É o nome escolhido de Deus para si mesmo. O termo eu sou revela o caráter de Cristo, a essência do Senhor. A sua eternidade, a sua santidade, a sua autossuficiência, a sua autoexistência, a sua autossoberania está neste termo. Eu sou. E é justamente, amados irmãos e irmãs, que esse nome nos traz vida, esse nome nos traz refrigério, esse nome nos traz esperança, esse nome nos traz a paz.
Deus diz para nós nesta noite, assim como disse para João: eu sou. Eu sou o primeiro, eu sou o último. No verso 8, Jesus disse para João: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus declara com isso a sua divindade. Eu sou o primeiro, ou seja, eu crio todas as coisas, e eu sou o último, e todas as coisas no fim serão para a minha glória. Jesus é o verdadeiro Deus. Eu sou o primeiro, revela a sua preexistência eternal. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a causa não causada. Eu sou o primeiro. É claro que Jesus não está falando de princípio de dias, mas está falando de eternidade. Está falando que todas as coisas foram criadas por Ele, porque Ele é o Senhor. Eu sou o último, fala da sua eternidade, fala da sua eternidade imutável. Seu governo será eterno para sempre, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. E como último, quando ele diz: João, eu sou o primeiro e o último, ou seja, a última palavra, João, é a minha. Tudo será consumado para a minha glória. Paulo diz: por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí Jesus continua falando com João no verso 18, quando diz: eu sou o primeiro e o último, e aquele, verso 18, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo de eternidade a eternidade. Eis que estou vivo para todo sempre. Eu sou aquele que vive. Eu sou o Deus vivo. E aí, quando Jesus fala dessa forma a João, Jesus assume outro nome divino para si mesmo. Ou seja, Ele é a fonte da vida. Que Ele é a fonte da vida. O apóstolo Pedro declarou, quando Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Aí Pedro, pela revelação do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Eu sou aquele que vive, disse Jesus a João. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E essa vida, e quando Jesus diz aquele que vive, eu estive morto, mas revivi, mas ressuscitei, é a garantia da nossa salvação. Porque nele também seremos vivos, nele seremos vivificados, nele seremos ressuscitados, nele viveremos de glória em glória, nele viveremos a vida na eternidade. Essa eternidade de Cristo será vivenciada por todos nós, a igreja do Senhor. A sua vida é a nossa vida. A sua morte é a nossa morte. Porque Ele morreu em nosso lugar. Morrimos com Ele, mas ressuscitamos com Ele e viveremos vida eterna com Ele. Jesus disse para João: João, eu sou aquele que vive. Aleluia. Não há o que temer, João. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Eu venci a Satanás. Eu venci o inferno. Jesus disse para João: João, eu estou vivo para sempre, pelos séculos dos séculos. João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus diz isso para João, Jesus revela autoridade e controle. As chaves revela domínio.
Revela a autoridade soberana para abrir e para fechar a sepultura. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não é o coronavírus que vai nos levar. O coronavírus não tem autoridade sobre a nossa vida. O diabo não tem autoridade sobre a nossa vida. O diabo não tem autoridade sobre a morte. A autoridade da vida e da morte está com o Senhor. E sabe quando é que nós vamos morrer? No dia que Jesus quiser. Não vai ser o coronavírus que vai nos levar. É claro que nós devemos nos cuidar, sim. É claro que nós devemos ter cuidado, nos guardar, nos proteger. Mas isso não nos impedirá, irmãos, se Cristo não colocar a sua mão sobre nós. Estamos guardados pelo Senhor. Não é o nosso cuidado apenas que vai nos preservar a vida, mas Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. As chaves estão na sua mão. O poder da morte foi vencido por Cristo e Ele domina sobre a vida e sobre a morte. Vencida foi a morte pela ressurreição. Jesus venceu a morte pela ressurreição. E Ele agora tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Ninguém entra ou sai, exceto sua autoridade. Jesus possui autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele decide. Quem decide a nossa vida é o Senhor, irmãos. É o Senhor que decide. É Ele que tem a palavra final. Ele é a ressurreição e a vida. Os remidos, os salvos, os crentes não têm o que temer. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. Depois disso, irmãos, o ministério de João foi restaurado. A visão da glória de Cristo sempre nos renovará. Renovará a nossa vida. Renovará o nosso ministério. Quando sempre estamos diante do Senhor, encontramos renovo, esperança, novidade de vida. A ver a glória de Cristo nos traz uma grande responsabilidade como igreja do Senhor. João agora é convocado a comunicar aos outros esta mesma glória. O verso 19 diz isso. Jesus disse para ele: escreva, pois, as coisas que você viu, e as que hão de acontecer depois destas. Deus ainda fala, meus irmãos. Deus ainda tinha uma obra na vida de João. Deus ainda tinha uma obra na vida de João para realizar. A tarefa de João não estava terminada. Mesmo com 90 anos de idade, Deus ainda tinha uma obra para João realizar. Deus ainda tem uma obra na nossa vida, irmãos, para que possamos realizar. Não é para escrever uma Bíblia, mas é para pregar o Evangelho. Jesus disse para João: levante-se, sacuda a poeira do desânimo, se renove, se restaure, comece a trabalhar, João. Saia, se levante daí, se levante do chão. Eu tenho uma obra contigo, João. Deus disse para o profeta Isaías, para o profeta Elias, quando estava na caverna: o que é que está fazendo aí, Elias? Sai da caverna, Elias. Eu tenho uma missão. Deus tem uma missão conosco.
Depois da visão da glória de Deus, depois do perdão de Deus, depois da mão de Deus, irmãos, nos perdoando e sarando as nossas feridas, somos convocados pelo Senhor para podermos fazer a obra do Senhor. Restaurados para restaurar. Restaurados por Cristo para restaurar outras pessoas em Cristo. E João é instruído por Jesus Cristo a escrever 3 coisas. Primeiro, as coisas que ele viu. A tremenda visão de Cristo. Segundo, as coisas que são. Aquilo que ia acontecer. Escrevendo as 7 igrejas. E as coisas que devem acontecer. O futuro profético da volta de Cristo. Escreve João as coisas que você vê. As coisas que você viu, as coisas que são, as 7 igrejas. Escreve as 7 igrejas. E escreve as coisas que vão acontecer depois destas, que vai ser a minha volta, o meu retorno, o meu triunfo, a minha glória refulgente. Eu virei em poder e grande glória. Escreve, João. Cristo restaurou João, restaurou seu ministério. Antes de usar alguém no serviço, Deus quebranta-o profundamente para a sua glória, para que possamos resplandecer, para que possamos nos reerguer, para que a sua glória resplandeça em nós, para que nós possamos nos levantar, prosseguir, quebrantados por Deus, prontos para ser usados por Deus. Só podemos ser usados se formos quebrantados. Só podemos ser exaltados depois que formos humilhados. Aleluia. Mas exaltados para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Com a mente renovada temos um profundo entendimento espiritual. Com a mente renovada entendemos os mistérios de Deus. O verso 20 revela isso. Depois que a mente de João foi restaurada, o seu ministério foi restaurado, Deus revelou as profundezas dos seus mistérios. Tem que ter mistério com Deus, irmãos. Apenas os humildes estão aptos a conhecer as verdades espirituais. Apenas aqueles que temem ao Senhor poderão ter conhecimento da vontade de Deus. O entendimento espiritual é conseguido com humildade. Os soberbos não serão revelados nada. Tropeçarão na sua própria sabedoria. Apenas os que se humilham diante do Senhor, na presença de Cristo, lograrão conhecer os mistérios divinos. Deus revela seus mistérios aos humildes e quebrantados de coração. O verdadeiro conhecimento de Deus está reservado aos que o temem. Estas são as marcas que permanecem, daqueles que permanecem na presença do Senhor: coração arrependido, temor, paz, ministério restaurado e mente transformada. Esta deve ser a nossa posição como igreja. A posição da igreja: rosto em terra, humilhado diante do Senhor. Amém? Fomos chamados por Deus para proclamar a glória do seu evangelho, para proclamar a palavra até os confins da terra. Que Deus abençoe a todos. Já está encerrando. Quero agradecer aos irmãos do Instagram. Não vai ser possível a gente fazer os comentários, mas um beijo a todos. Até terça-feira. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e Deus possa nos abençoar. A paz do Senhor.